O teu povo está se levantando nessa manhã, confiante no agir do Senhor, confiante no operar do Senhor. Confie, meu amado, confie que o Senhor é contigo, confie que Deus está operando na tua vida. Nós cremos em ti, Jesus, confiamos no teu agir, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, ó Deus. Aleluia. É o Deus que está se manifestando nesse dia. Ele pode curar, Ele pode libertar. Basta você acreditar, basta você confiar. O Deus que deu vitórias ao rei Davi é o mesmo Deus que está presente aqui neste lugar, que te dá vitória sobre este mal, que te dá vitória sobre essa enfermidade, sobre essa doença que não sai, que parece que é hereditária, que o médico já disse não tem jeito, não tem solução, mas o Senhor tem solução para todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus, e operando o Senhor ninguém vai impedir. O mal não vai resistir, a doença não vai resistir. Ele é um Deus que não falha, Ele é o Deus que opera, e Ele opera nessa manhã, Ele se manifesta nessa manhã. Basta você crer, basta você confiar, basta você acreditar. Levante as suas mãos aos céus e declare: eu não vou duvidar, cante. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar, eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Eu não vou duvidar, e cante ao Senhor: eu não vou duvidar, que abre a porta e fecha a porta quando quer, que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar, eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou, desse Deus que não falhou. Diga mais uma vez: eu não vou duvidar. Creia no Deus que abre a porta e fecha a porta, que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar, eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. 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 Levante as mãos. Oh, como é bom estarmos aqui, Jesus. Não existe hoje um local mais importante do que no centro da tua presença. Ah, Deus, quando nós estamos ali juntos do Senhor, envolvidos, a palavra é revelada e os milagres acontecem. Nós não estamos tratando com um livro natural, nós estamos tratando com um livro sobrenatural. Estamos tratando com a Bíblia Sagrada, e qualquer coisa pode acontecer, grandes sinais, grandes maravilhas. Vem, Senhor, vem aqui nesse lugar. Vem, Pai, confirma a palavra do teu servo hoje com sinais e maravilhas. Esse povo que chegou, aqueles a Deus que ainda estão chegando, eles estão chegando para receber coisas do céu, coisas do alto. Levante a mão para cá, e hoje você vai receber a bênção da mão direita. A Bíblia diz que aquele coxo, quando o apóstolo Pedro disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus te levanta e anda. Na hora ele não levantou, mas diz que Pedro, tomando-o pela mão direita, logo o levantou. E tem três coisas que vai acontecer hoje nesse culto. A Bíblia diz que ele levantou, andou, saltou e entrou no templo. Levantou, andou, saltou e entrou no templo. Que seja liberada essa bênção do levantar, do andar, do saltar e do entrar na bênção, para agradecer a Deus. Que os sinais aconteçam. Meu Deus, quem estiver hoje aqui e receber esta bênção no alto da sua cabeça, a bênção da mão direita do homem de Deus, no nome de Jesus, vai receber a bênção dos céus. Então no final da reunião hoje, nem ouro nem prata, mas o poderoso nome de Jesus vai se manifestar.
Não serão coisas materiais nem terrestres, mas serão sobrenaturais e espirituais sobre a nossa vida. E você, com as mãos erguidas, diga obrigado, Jesus, e aplauda o mais forte que você pode aos céus. Aleluia, glória a Deus. Como diz o sul mato-grossense, dia. Fala aí, dia. E o pessoal não fala bom dia, eles falam assim, ó, dia. Agora fala assim, bom. Bom. Pode sentar em nome de Jesus. Dia, bom. Irmão, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Hoje, ao findar a nossa reunião, você que está nos assistindo aqui do Rio de Janeiro, ou até fora do Rio de Janeiro, dá tempo, né? Se a pessoa vir lá de Minas Gerais, ou vir lá do Rio Grande do Sul já é longe demais. São Paulo, sei lá de onde. Eu vou pegar e vou colocar a minha mão no alto da sua cabeça, a mão direita. Então você que está me assistindo, hoje sexta-feira, último dia de janeiro. Já acabou janeiro, pessoal. Só que esse mês está cumprido, não está, irmão? Não está? Quem achou que foi rápido? Quem achou que foi demorado? Parece que faz 2 anos já janeiro. Eu também. Não parece que faz 2 anos já, irmão? Caramba, mês cumprido para mim foi cumprido para caramba. Não acabava nunca janeiro, Mas glória a Deus, que bênção. Se para você foi curto, para mim foi cumprido, né? E glória a Deus por isso. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Eu não estou aqui para falar disso aí também, né? Não sei, de vez em quando o pastor Mike dá essas bobeiras, fica falando brincadeira. É que vocês são minha família, né? E de vez em quando a gente chega aqui, a gente começa a querer conversar. Mas eu não tenho que jogar conversa fiada, não. Eu tenho que pregar a Bíblia Sagrada para você. 2 Coríntios capítulo 10, nós vamos meditar hoje. Eu quero ajudar você muito nessa passagem. Primeiro falou muito comigo e certamente vai falar com você também. Vamos lá, pessoal, 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 3. É um pouco diferente o que eu quero passar hoje para você. Aqui diz assim a Bíblia Sagrada: porque andando na carne não militamos segundo a carne. Isso aqui há muitos anos atrás Deus abriu meu entendimento sobre a questão de você estar vivendo pelos 5 sentidos, você está vivendo pelo natural. Como assim, pastor? Você veio hoje aqui caminhando, sentindo o chão, vendo, hoje de manhã tinha sol, né? Aí você olha o sol, e você está vivendo pelos teus 5 sentidos, você vive pela carne. Mas aí ele fala que tem uma chave que a gente tem que trocar dentro da gente. Que chave, pastor? Está aqui, ó. Não militamos segundo a carne. Então você pode viver no natural até te acontecer um ataque das trevas. Quando acontece um ataque das trevas, nós vamos precisar fazer algo que ele vai explicar para a gente agora. Nós vamos precisar virar a chave da guerra. A gente vai ter que virar a chave da luta, do combate. E a gente não vai poder viver pelos nossos 5 sentidos. Então o apóstolo Paulo está muito claro aqui falando para nós que a vida na carne, ela é muito boa, né? Quando eu digo carne, não estou dizendo pecado não, tá? Repreendido no nome de Jesus, estou falando dos 5 sentidos. Natural, diga assim, o natural. Você vivendo natural, assim, tudo vai bem, até estourar uma luta. Quando estoura uma luta, ele diz assim, ó, não militamos segundo a carne. Por que eu não posso lutar segundo a carne, pastor? Usar um revólver, usar uma faca, usar uma... Como é que é? Fala o nome de uma arma aí para mim. Punhal, porra. Sei lá, uma metralhadora. Por que eu não posso usar isso? Porque ele diz assim agora, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, do nosso exército, aqui no Rio de Janeiro é complicado falar essa palavra, né? Porque as armas porque milícia é exército, né? Porque as armas do nosso exército, da nossa milícia, não são carnais. E aqui começa a pregação de hoje, que eu quero explicar a você, ó. Mas sim poderosas em Deus. Então as armas do nosso exército estão poderosas em quem? Em Deus. E agora você lê devagarinho, ele vai sublinhar para você, agora diz assim, ó, para a destruição das fortalezas. Quando você quer construir uma fortaleza ou um muro, vamos pensar num muro, você vai colocando um tijolo em cima do outro tijolo, isso, e tijolo em cima de tijolo, em cima de tijolo. No caso, uma fortaleza é pedra em cima de outra pedra, que é em cima de outra pedra, e vai criando então aquele muro gigante e acaba se tornando uma fortaleza. Então é o seguinte, toda vez que você for passar qualquer luta, qualquer dificuldade financeira, física, seja lá qual for o âmbito e a área,
Sempre o diabo vai tentar levantar uma fortaleza. Ele vai tentar levantar como se fosse assim um pensamento em cima de outro pensamento, e tentar colocar no seu coração, na sua mente, melhor falando, um desígnio para você não sair daquele lugar. Ou seja, você vai ver muita gente com fortalezas levantadas na mente em relação à saúde, por exemplo. A pessoa fala, estou com essa enfermidade, é difícil, é complicado, o doutor disse. Então todo esse negativismo, isso foi com o passar do tempo, foi se levantando uma fortaleza na mente da pessoa. E aí que eu digo para você, essa fortaleza não se destrói com remédio. Você não consegue destruir essa fortaleza na sua mente que o diabo levantou. Você não consegue com tratamento psicológico. E essas fortalezas, elas são destruídas com as armas de Deus, que não são carnais. Não é uma técnica natural, uma técnica de memorização, ou você fazer um bom estudo numa faculdade, ou se tratar com um bom doutor. Não, isso aqui é uma coisa espiritual. E como é que acontece, pastor Mike, essa fortaleza? Aí outra coisa, você vai ver agora no próximo versículo, que ele diz que essas fortalezas, elas serão destruídas, mas elas começam o seguinte, versículo 5, destruindo, o que diz agora, pessoal? Isso aqui que é mais, eu não sei se eu posso, parece que eu estou exaltando o diabo se eu vou falar desse jeito, mas tem que falar. Isso aqui é o que mais o diabo tem forte nele, os conselhos. O quê? Isso, não vai dar, você não vai conseguir, teu futuro não vai dar certo, teu filho vai morrer nas drogas. É isso aqui que levanta a fortaleza na minha cabeça. Nessa tradução aqui fala conselhos que nós temos que destruir. Repito, você não consegue destruir um conselho, uma ideia, um sopro maligno de um pensamento, você não consegue destruir com uma arma humana. Repito, nem tomando remédio, você não consegue. Só que tem uma tradução da Bíblia Sagrada que eu vou te mostrar agora, que é na Ara. Acho que você tem na sua Bíblia aí também, a revista é atualizada. Olha só o que diz na Ara, no versículo 4, finalzinho do versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, diga comigo em voz alta, anulando nós sofismas. E é quando eu li essa passagem aqui, nessa tradução, há muitos anos atrás, tem algumas palavrinhas na Bíblia Sagrada que são bem esquisitas, né? Sofisma, concupiscência, jactância. E essas palavrinhas que eu ia lendo, comecei a cavocar para entender o que significava. Porque parece que não tem muito sentido, né? Eu tenho que usar uma arma poderosa em Deus, que não é natural, para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. Aí eu falei, que é isso? Aí eu fui pesquisar, sofisma, olha isso. Sofisma é uma ideia contrária à ideia de um governo. Repita comigo, sofisma é uma ideia contrária à ideia de um governo. Porque nessa época aqui do apóstolo Paulo, acontecia o seguinte, quando a pessoa que governava aquela comarca, ou aquela cidade, aquela localidade, ele ia fazer um aumento de impostos, estou dando um exemplo, ele ia aumentar o imposto, ia fazer alguma coisa. Aí o que acontece? Alguém que era contrário à ideia desse governo, ele contratava sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas eram pessoas pagas, que eles ficavam disseminando através de papel. Eles então colocavam uma ideia contrária àquela ideia do governo, e eles ficavam distribuindo na praça, ou ficavam distribuindo no centro da cidade, para o pessoal ir contra aquela ideia do governo. Tinha alguns sofistas que eles não distribuíam papel, eles subiam em cima de um palanque, e eles ficavam falando contra aquela ideia do governo. Então, pastor, o que significa isso aqui que o apóstolo Paulo está falando para nós? Que toda vez que você passa qualquer luta, o diabo vai tentar lançar uma ideia na sua cabeça, olha para mim aqui todo mundo, contrária à ideia do governo. Isso é um sofisma. Sofisma é uma ideia, ou um pensamento, ou um conselho contrário ao verdadeiro. Então o governo lançava uma ideia, e aí tinha o tal de sofistas, que lançavam ideias contrárias. E como é que chamava essas ideias contrárias? Sofismas. Entendeu? Então o diabo é um sofista. O diabo é um sofista? Sim.
Deixa eu te mostrar onde é que ele começa a mostrar que ele é um sofista. Abre em Gênesis 3, versículo 5. Deixa marcado aqui. Então toda vez que você passar qualquer luta, o demônio vai tentar lançar na sua mente, na sua cabeça, uma ideia contrária à cura. Pronto. Uma ideia contrária à prosperidade, uma ideia contrária à santidade, uma ideia contrária à vida. Quer ver? Deixa eu pensar aqui para você entender bem. Quem já algum dia sozinho em casa teve um pensamento negativo, uma coisa assim meio abatida? É isso que eu estou falando. Ou ele vem diretamente na tua cabeça, já tentando colocar um pensamento contrário, ou ele usa a boca de alguém para falar qualquer besteira para você. Quem algum dia já recebeu um balde de água fria de uma pessoa, você estava cheio da palavra, recebeu uma palavra, e alguém chegou e falou assim: ah, mas você não vai dar certo. É isso. É isso, o diabo, ele tenta lançar contra mim, contra você, isso, um conselho, uma ideia, um pensamento. E se você deixar esse pensamento entrar na sua cabeça, fala assim, uma pedra. Aí daqui a pouco vem outro pensamento, mais uma, e depois outra, e vai formando uma fortaleza. Pastor, não acredito que é assim. Pelo menos o que está na Bíblia. Olha que diz aqui, ó. Não, desculpa, versículo, fala o que eu falei para você, 5, vamos ler o 3, Gênesis 3, versículo 3, escuta, ó. Mas do fruto, ou vamos ler o 2 já de uma vez, põe dois na tela, vai. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto, continua, mas do fruto da árvore do jardim que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente começou a querer falar com a Eva, e a Eva começou a rebater. Só que quando a serpente fala, aliás, a Eva fala aqui sobre essa questão de não poder comer da árvore da ciência do bem e do mal, aí vem o sofisma. Diz o versículo 4 assim agora, ó. Então a serpente disse à mulher, o que ela disse? Certamente não. Então a serpente está falando algo contrário à ideia verdade, e está lançando uma mentira. Hoje nós chamaríamos de que? Fake news? É um fake, né? É um fake, exatamente, é lançar um fake, é uma notícia falsa, é uma coisa contrária, é uma coisa mentirosa, porque fake news não é uma mentira? Então, o diabo quer lançar uma mentira falando que você não vai ficar curado, para você acreditar que você não vai curar, ou que o seu familiar não tem jeito. Isso tem um monte de coisa que o diabo diz, porque a Eva disse, não, eu vou morrer, e ele disse, não vai morrer. Você diz, eu estou curado, e o demônio vem, não vai ficar curado, olha o teu corpo, e aí vai, irmão. O demônio vai querer mostrar que a sua vida financeira não tem jeito, ele sempre vai falar uma ideia contrária à ideia do governo, não o governo do Brasil, o governo da Bíblia. E aí a Eva, em vez da Eva dizer, não, eu fico com o pensamento verdadeiro, se Deus disse que eu vou morrer, se bem que tinha um problema sério aqui para eles, né? Eles não sabiam o que era a morte, porque até agora, nesse exato momento, nada tinha morrido, nada. Então eles tinham uma dificuldade com esse negócio de morte, porque Deus tinha dito que certamente eles morreriam, mas eles não sabiam o que era morte. Tinha morrido algum passarinho? Tinha morrido alguma planta? Tinha morrido algum ser humano? Não tinha morrido nada. E Deus disse, olha, vai morrer. Só que ela não sabia, ele disse, não vai morrer não, não vai ser o fim de nada. E aí diz assim agora o versículo 5, olha só, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. A Eva tinha que ter rebatido, mas olha o que aconteceu, versículo 6, ó. E vendo aquela árvore, que era boa de se comer, agradável aos olhos, árvore desejável de dar entendimento, o que ela fez? Tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, o que ele fez com ela? Fala para mim, qual foi a força da serpente nessa passagem? Ela arrancou com força o fruto da árvore? Ela enfiou com força na boca do Adão e da Eva? Não, qual foi a força da serpente? Foi só um sopro, foi só falar. O que o diabo usa contra mim, contra você, é sofisma. E eu e você, a nós cabe destruir os sofismas. Mas eu digo para você, como é que eu vou destruir o sofisma? Com uma árvore, com uma arma? Não, não vai ser com um caveirão, não vai ser com um tiro. Você só consegue anular um sofisma com as armas poderosas em Deus.
Pastor, e qual é a arma poderosa de Deus? A mais poderosa para destruir qualquer pensamento do demônio. Abre em Jeremias 29:11. Vou te mostrar qual a arma mais poderosa que existe para destruir o sofisma. Pastor, então Adão e Eva caíram porque eles aceitaram o pensamento da serpente. Isso. O que o diabo quer fazer comigo, com você hoje, é que você aceite os pensamentos, que você aceite as ideias que a serpente vai falando contrária à Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Por acaso o diabo enfiou o pão na boca de Jesus transformado em pedra? Mas o que ele disse? Transforma as pedras em pães. O diabo conseguiu jogar Jesus no pináculo do templo? Mas ele disse, se joga daqui para baixo. O diabo conseguiu empurrar Jesus para baixo para dobrar o joelho? Mas ele disse, se você se prostrado me... Exatamente. O demônio ele apenas incita. Satanás ele não faz, ele incita você a fazer. Ele vai tentando lançar pensamentos. Como é que o pessoal fala lá fora? Vai que cola. Vai que cola, vai que ser. Tem outra frase também que o pessoal usa bastante aí fora, sabe qual que é? Jogar verde. Exato. Ele fica jogando verde para colher maduro. Ele vai tentando lançar na tua mente. E se você vai aceitando, vai se tornando uma fortaleza na tua cabeça, ao ponto de você não conseguir sair. Você só pensa errado, você não pensa correto de acordo com a Bíblia. Olha o que diz agora aqui, qual que é a arma mais poderosa em Deus, quer ver? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Vamos lá, lê. Mais alto. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Maior arma que Deus pode liberar para mim e para você, está na tua mão, chamado Bíblia Sagrada, que é um livro de pensamentos de paz. É um livro de pensamentos de saúde, de vida, é um livro de pensamentos. Então, fala todo mundo comigo, eu só consigo destruir uma ideia com outra ideia. Então o diabo dizia, transforma as pedras em pães, e Jesus dizia, está... Ou seja, não estou nessa ideia, eu estou na ideia que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Então o diabo tentava mexer com a cabeça de Jesus para um lado, e Jesus ficava na ideia, ou nos pensamentos de paz de Deus. Pastor, o que aconteceu? Não colou os pensamentos do diabo, Jesus destruiu os sofismas, acabou com a tentativa de criar uma fortaleza na cabeça do mestre, Jesus destruiu isso, e os anjos vieram e o serviram. Se você quebra os pensamentos do demônio na tua cabeça, o sobrenatural aparece na sua vida. O problema é que o demônio quer ficar enchendo a tua cabeça por causa dessa doença. Ele quer ficar enchendo a tua cabeça por causa desse problema financeiro. Ele quer colocar pensamentos de morte. E para você pensar que é Deus que está colocando. Mas os pensamentos de Deus são de paz. E não de mal. E Ele vai dar com os pensamentos de paz para você o fim que você espera. E o meu fim vai ser abençoado e o seu fim vai ser abençoado. Pastor, mas pode acontecer alguma coisa ruim? Pode, mas não é Deus que vai fazer não. Vou te mostrar quem é que vai. Jeremias 6, versículo 19. Bem pertinho aqui. Tá ok? Quem é que está entendendo? Pastor, a maior luta é essa, a maior luta. Você não vai se pegar com o diabo. Pastor, essa noite eu dei um tranco no capeta, debei ele, enfiei um soco na boca. Olha que se desse a gente aprenderia jiu-jitsu. Ou a gente aprenderia MMA, mas não. Você vai ter que lutar com pensamentos. E essa aqui é a pior batalha que existe. Eu já travei umas guerras de pensamento muito forte. Quem já travou guerras de pensamentos? Meu irmão, não é brinquedo. É um negócio enjoado e pegajoso. Você escutou o que eu falei? É um negócio o quê? Enjoado, pegajoso. Ele tenta insistir. Você recita a palavra, parece que não muda nada. Você tem que mostrar que você tem que começar a cantar hino, você tem que começar a jejuar, se consagrar, orar, falar com Deus, falar em línguas, e você tem que destruir esse negócio. Você tem que destruir pensamento negativo, você tem que acabar. Pastor, e se não acaba com ele? Olha o que diz aqui, ouve tu a terra, isso aqui Deus falando para os seres humanos, não está falando com os anjos. Ouve tu a terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo. Ué, Deus é mal? Deus é mal ou Deus é bom? Então por que Ele vai trazer coisa ruim sobre a gente na terra? Ouve tu a terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo. Ué, o que? Lê comigo. O próprio fruto dos seus. Você vê, se alguma coisa ruim acontece com qualquer pessoa, não é Deus, é o próprio fruto dos seus
Porque a pessoa decidiu escolher os pensamentos ruins, ao invés de ficar atento às minhas palavras e rejeito a minha lei. Você vê que se eu não atentar para a Bíblia e eu rejeitar a palavra, o pensamento mal vem e acontece aquilo. Então, eu e você, a gente tem que entender que o apóstolo Paulo, ele praticamente fala para o pessoal de Éfeso a mesma coisa, ele fala para o pessoal de Corinto a mesma coisa, só que ele usa palavras diferentes. Para o pessoal aqui de Corinto, ele falou sofisma. O que ele falou? Isso, sofisma ou fortaleza. Para o pessoal de Éfeso, ele fala em Efésios capítulo 6, que nós temos que apagar os dardos inflamados do... Ou seja, o que é dardo inflamado? É ele jogar um pensamento na tua cabeça que te inflama, pega fogo em tudo. Você sabe que se você for ler o pessoal dos Gálatas, os Gálatas, ele fala assim, ó, vocês estavam correndo tão bem, põe para eles rapidinho, quer ir lá? Gálatas 5, versículo 6, Gálatas 5, 6, então para o pessoal de Éfeso ele fala dardo inflamado, para o pessoal de Corinto ele acaba falando que é um sofisma, é uma fortaleza que vai levantando na tua cabeça, e olha o que ele fala para os Gálatas, ó, ele diz assim, não, versículo 7, desculpa, ó, corrieis bem. Então, o que é corrieis bem? Você estava então bem espiritualmente, lendo a Bíblia, meditando, vindo à igreja, evangelizando, você estava em santidade, corrieis bem. E ele diz assim, ó, quem vos impediu? Ué, por que você parou de correr bem? Por que você parou de ir à igreja? Por que você parou de evangelizar? Por que você parou de orar? Por que você parou de ler a Bíblia? Por que você parou de ser obreiro? Por que você largou o teu chamado pastoral? Você estava correndo tão bem, por que você não... Quem impediu você para que você não obedeça mais a palavra, a verdade? Escuta agora o que ele diz, ó. Diz assim agora o versículo 8, vai. Esta o quê? Você viu? Ó, o diabo não vai passar um tranco em você para você não vir na igreja. Ele vai persuadir. Essa é a força que o diabo usa contra Adão e Eva, contra os seres humanos. Soprar, incitar, persuadir, falar, lançar um pensamento contrário, um sofisma, uma ideia contrária. É isso que ele faz. Esta persuasão não vem daquele que vos... Então aquele que chamou você falou outra coisa, só que o diabo vem e persuadiu você o contrário. E olha só o que ele vai falar agora aos Gálatas 9, põe. Um pouco de fermento leveda. Nossa, então vamos lá. O pessoal de Éfeso ficou sabendo que era um dardo inflamado. O povo de Gálatas acabou descobrindo que um pensamento errado é um fermento que leveda toda a massa. E o pessoal de Corinto, ele falou que é um sofisma que vai erguendo uma fortaleza. Tudo é a mesma coisa. O povo de Corinto, o povo de os Gálatas e o povo de Éfeso, tudo é a mesma coisa. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, cuidado com o pensamento ruim. Vigia, tem que destruir, tem que tirar esse fermento dessa massa, senão leveda. Você tem que apagar esse dardo inflamado maligno, senão ele vai queimar toda a tua cabeça. Você tem que destruir esse sofisma, você tem que acabar com isso. Pastor, isso é uma coisa do dia para a noite? Não. Você não acorda de manhã já pensando, hoje eu vou lá adulterar. Vem devagar. Você não acorda de manhã pensando, vou abandonar meu chamado. Não. Então existe um tempo que o diabo ele vai lançando devagarinho, ele vai trabalhando com a pessoa. Abre em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 1. Quem está entendendo até agora? E isso aqui, todo mundo que está aqui na igreja passa por isso. Eu passo, você passa, todo mundo. E não só quem está aqui na igreja, lá fora também. Só que lá fora as pessoas não lutam contra pensamentos negativos. A pessoa tenta tomar um remédio, a pessoa tenta se tratar com psicologia, que não é errado também. Mas como é que você vai tentar tratar a psicologia se é uma coisa espiritual? Então o negócio não é brinquedo não. Acharam Atos 5, versículo 1? Mas um certo varão chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Isso aqui é pecado? Não tem pecado nenhum. Sei lá, vendeu uma propriedade. Só que olha só o que diz o próximo versículo. Vamos, 2. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, depositou ao pé dos apóstolos. É pecado isso, irmão? Você vender uma propriedade, vir devolver o dízimo e fazer oferta? Não,
O que vai acontecer com eles? Próximo versículo 3, agora aqui que eu quero chegar. E disse então Pedro: Ananias, lê devagar comigo, vamos lá. Porque encheu Satanás o teu... Olha para o pastor Mike aqui, ó. Esse copo aqui, como é que ele está, pessoal, de água? É quase, não está cheio, né? Mas o que acontece para encher? Você não consegue encher, você tem que ir enchendo. Então, isso aqui dá a entender que para Ananias e Safira fazer o que eles vão fazer agora, o diabo já vinha trabalhando um bom tempo na cabeça deles, e eles não lutaram para esvaziar. Você tem que lutar para quebrar a fortaleza. Você tem que lutar para apagar o dardo inflamado. Você tem que lutar para tirar o fermento. Você tem que lutar para esvaziar. O diabo tenta encher, e o que você faz? Você tem que esvaziar a tua cabeça de coisa ruim. Pastor, e se eu não esvaziar? Quando você enche qualquer coisa, o que acontece? Você sabe o que é o transbordar de um encher do Satanás? É você fazer. Se você fez, é porque transbordou. Ele foi enchendo e transbordou. Então é bem clássico aqui essa passagem. Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Então o pecado deles não foi vender o terreno, e também não foi entregar a oferta, foi eles terem falado para o apóstolo Pedro, que aquilo ali era tudo que eles tinham vendido, que eles não tinham mais nada. Porque eles iam lá vender tudo, e eles iam colocar os pés dos apóstolos, como diz em Atos dos Apóstolos capítulo 4, eles iam viver na igreja, eles iam viver, as pessoas naquela época, eles vendiam tudo, casa, terreno, charrete, boi, tudo, eles vendiam tudo, e traziam grandes montantes de dinheiro, porque o pessoal pensa que a igreja primitiva era pobre, sei lá, eu não sei o que o pessoal pensa, né? Aí colocavam então ali, aos pés dos apóstolos vendiam as propriedades, só que o que eles faziam? Eles viviam juntos. Então a igreja mesmo tratava de pegar aquele valor, investir, sei lá, fazer alguma coisa, e o pessoal vivia, eles disseram, nós entregamos tudo e nós não temos mais... Mas eles deixaram a parte, porque se desse errado no evangelho, eles voltavam. Entendeu? Se desse errado fazer a obra integralmente, ou viver junto com os apóstolos, vai que dá qualquer piti. Nós temos a nossa carta na manga, exatamente. E aí o apóstolo Pedro pegou, pastor, isso aqui Deus revelou para o apóstolo Pedro, não sei se revelou assim, mas é um negócio bem diferente. Ele ficou sabendo. Que geralmente isso aqui, tem muita coisa, uma vez teve um cara que disse, pastor, como é que o senhor soube? Eu falei, fulano me contou. Tem coisa que é espiritual e tem coisa que te contam, né? Bom, e aí diz o próximo versículo 4, aonde que eu quero chegar? Guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, você podia fazer qualquer coisa. Agora ele vai sublinhar e você tem que ler comigo. Por quê? O que diz aí? Formaste esse desígnio em teu? Então fala comigo, formou. Encheu. Então o demônio ele vai formando uma muralha, ele vai levedando a massa, ele vai lançando o dardo inflamado, e ao ponto de você formar um desígnio é propósito, objetivo, né? Então por que você formou esse objetivo? Por que você formou esse propósito no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aí o resultado você já sabe que é o versículo 5, que vai morrer ele, ó. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu, pá. Aí chegou a mulher, o apóstolo Pedro faz a mesma pergunta, e ela mente, do mesmo jeito que o marido mentiu, e ela morre também. E é isso que é uma mensagem para jovens, né? Você sabe quem é que tirou o corpo das pessoas mortas que pecaram contra o Espírito Santo da igreja? Os jovens. Os jovens não têm que trazer pecado para dentro do mundo, para dentro da igreja. Eles têm que levar o pecado para fora. Você pode ver, foram os jovens, quer ver como tinha jovem? E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Mas só que um dia, uma vez eu ministrei essa mensagem aqui para a juventude. Que eu fui pregar numa igreja onde estava tendo muito pecado de juventude dentro da igreja. E eu falei, vocês estão errados. Na época da igreja primitiva, os jovens levavam o pecado para fora. E então isso aqui é uma mensagem poderosa, mas isso aqui é outra mensagem para outro dia. Mas o que eu quero te mostrar? Cuidado com a formação. Pastor, o diabo já tentou fazer ninho na sua cabeça? Já. Eu tenho que espantar.
A Bíblia Sagrada diz que os pássaros, eles vinham para sobrevoar sobre o sacrifício que o Abraão estava fazendo, e diz que o Abraão enxotava. O que o Abraão fazia? Ele não deixava descer. Você não pode deixar descer. O diabo vai começar a soprar coisas na tua cabeça, na sua mente, você tem que começar a recitar em voz alta. Se vem pensamento de morte, você diz: Jesus vem me trazer vida e vida com isso. Se ele vem com pensamento de doença, pelas feridas de Jesus já flui. Isso, ele vem com pensamentos em relação à sua casa, eu e minha casa serviremos. Se ele vem em relação à tua vida financeira, você vai dizer: vida e vida com isso, exatamente, irmão. Você tem que ficar nos pensamentos da palavra de Deus. Você tem que permanecer. Pastor, e se eu não permanecer? Ele vai formando uma muralha, ele vai levedando a massa, ele vai lançando os dardos inflamados e vai pegando fogo em tudo. Ele vai enchendo o seu coração e vai transbordando. O demônio é desgraçado, irmão. E ele não vai te empurrar, ele só vai falar. Ele não vai te colocar na cama com essa mulher, ele vai soprar para você fazer. Ele não vai roubar junto contigo o banco, ele vai falar: rouba. E é isso que vai, ele não vai dar tiro, ele vai dizer: dá o tiro. O trabalhar do demônio é o soprar. E aí o que acontece, pastor? Ele vai tentando formar essa fortaleza. Aí você vem aqui na igreja e o pastor Michael quebra tudo. Eu vou pregando e vai desfazendo os pensamentos do demônio. Pastor, e a pessoa que não vem na igreja? Coitada, está cheia de fortaleza. O pão do Satanás já fermentou tudo. O fermento já entrou e levedou toda a massa. A cabeça da pessoa já está pegando fogo com as coisas do diabo. Os pensamentos do demônio, se não tratado com as armas que são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, se nós não anularmos os sofismas dos demônios, se nós não anularmos isso, acabou, irmão. A pessoa adultera, a pessoa fuma, a pessoa rouba, a pessoa tira a vida, ela vai lá e tira a vida de outro, ela faz um monte de besteira, e não é de Deus. Mas porque ela não combateu aquele negócio, tem que combater. Diga aleluia. Um dia, há muitos anos atrás, não vou falar onde, nem quem, mas chegou um pastor falar comigo: pastor, chegando no final do mês, está muito difícil. E eu estava preparando essa mensagem aqui para pregar. Muito difícil, esse mês choveu, pastor, não foi ninguém na igreja, como é que eu vou pagar o aluguel? Eu vou ser trocado. Nossa! Eu só não falei assim: a tua cabeça está levedada, para não... A cabeça dele está cheia de levedação do demônio. A mente dele estava inflamada com os dardos inflamados. O demônio encheu o coração dele de uma forma que ele não pensava, sabe, que ia ser abençoado. E eu disse: pastor, mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Eu falei: opa! Mas a Bíblia também diz que o Senhor é meu pastor. Nós podemos todas as coisas naquele que nos... E operando Deus... Bom, só sei que a gente saiu do café e saiu dizendo assim: pastor, Deus está comigo. Eu falei: opa! Mas ele chegou lá com a cabeça inflamada. Ele chegou lá com os pensamentos levedados. Ele chegou lá cheio de fortaleza. Mas eu fui usando os versículos bíblicos e fui quebrando tudo. Eu e você, nós vamos quebrar todos os pensamentos do diabo, em nome de Jesus Cristo. Volta lá onde nós começamos agora, 2 Coríntios 10. Está tudo ok? Quem gosta de desmanchar pensamento do diabo? Então só vai ficar os pensamentos de paz e você vai ter um fim abençoado. O nosso fim vai ser abençoado. Deus é bom, amém, pessoal? Os pensamentos de Deus são de paz. Jesus, ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Amém? Diz assim em 2 Coríntios 10, versículo 3, que eu estou pregando hoje. Vamos ler na Ara, né? Porque embora andando na carne, no natural, não militamos segundo o natural. Então você não vai conseguir dar soco em pensamento. Você consegue dar soco em pensamento? Não. Você consegue dar tiro em pensamento? Passar com um tanque de guerra em cima de um pensamento? Não tem como. Então você não vai conseguir lutar contra isso aí na carne. Porque ele diz assim no versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas. Diga aleluia. Poderosas em Deus para destruir. Isso, o que é uma fortaleza? Pensamento em cima de pensar, em cima de pensamento, em cima de
mas daí você escuta uma pregação, quebra tudo. E a Bíblia diz, anulando nós, sofismas, anulando quem? Não é Deus, é você que vai ter que anular. Você que, anulando nós, eu e você, nós somos os responsáveis para anular os pensamentos. Porque Ele já deixou para mim, para você na Bíblia Sagrada, os pensamentos de paz. A Bíblia Sagrada são os pensamentos de vitória. Eu tenho que pegar os pensamentos da Bíblia Sagrada e me lançar contra as trevas. Então, anulando nós, sofismas. Próximo versículo agora, 5. Ou conselhos. Fala sofismas ou conselhos? Sofismas ou? Você que vai ter que anular. E toda altivez é soberba. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, qual o conhecimento de Deus que eu tenho em relação à cura divina? Pelas feridas de Jesus nós fomos, mas o diabo é soberbo e se levanta contra. Qual que é o conhecimento que eu tenho sobre salvação eterna? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas ele vai se levantar contra isso, que você não tem salvação. O diabo vai tentar se levantar contra o conhecimento. Como? Ele vai me dar um tranco, pastor. Vai me passar a perna, eu vou cair. Não, ele vai sussurrar. Fala comigo diretamente ou indiretamente. Exatamente, ele vai usar a boca de alguém ou você vai vir direto na sua cabeça. Eu acho que o direto é mais pesado. Eu já passei umas lutas assim de ter que ir para um lugar orar. Porque eu percebi, sabe, a sensação que eu tinha é que o diabo está querendo me encher. Quem já teve essa sensação? Você tem essa sensação que o demônio está querendo inflamar a tua cabeça. E aí você vai ter que usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Você tem a sensação que ele está tentando colocar um fermento para levedar toda a tua massa. Ele quer persuadir. E outra, ele vem quando você está correndo bem. Não é quando você está correndo mal, não. É quando você está correndo bem. Ele vem, irmão, e ele é desgraçado. E ele vem soprando e coisa, e de vez em quando ele dá uma insistida. Assim como ele insistiu com Jesus, ele insiste com você. Eu não sei se você lembra, esses dias atrás eu andei pregando, que começou a vir uns pensamentos na cabeça de Davi, de numerar o povo. Lembra? E a Bíblia diz em 1 Crônicas 21, versículo 1, que Satanás incitou Davi, não é? Eu acho que é 2 Crônicas ou 1 Crônicas, eu não lembro. 1 Crônicas 21, ó. Então Satanás se levantou contra Israel. O diabo veio com chifre, cara vermelha, e fazendo assim, foi isso que ele fez? Não, o que diz, ó? Incitou a Davi a levantar um censo em Israel. Ele veio e soprou. Você tem poucas pessoas contigo. Você tem que fazer o número ver quantos você tem de soldado. Se vier qualquer batalha, você não tem soldado suficiente para vencer. E o Davi, eu tenho que numerar o povo. Nossa, veio uma praga em Israel. Quando ele acabou de fazer o censo, diz que Deus feriu o povo. Então você vê que tudo é um incitar. Você sabe que tem uma parábola na Bíblia Sagrada do filho pródigo. Quem conhece a parábola do filho pródigo? Eu sei que é uma parábola, mas se fosse uma história verídica, o diabo ele deve ter enchido a cabeça do filho pródigo. Sai de casa, sai de casa. Olha só, esse teu irmão vai te encher o saco amanhã de novo. Sai de casa. Esse teu irmão, o teu irmão mais velho não gosta de você. Sai de casa. Ele não aguentou. Tem gente que não aguenta. A pessoa pega a herança e vaza. Como o demônio tenta encher a cabeça de muita gente. Sai de casa, olha a tua esposa. Sai de casa, olha o teu marido. Olha esses filhos, tanta briga, você não precisa disso. E vem. Irmão, se você não orar, se você não vier na igreja, você sai de casa. Por isso que eu estou falando, a dificuldade que o diabo ele joga contra a gente, não é física, ele não vai te empurrar, ele vai falar, e ele vai falar tanto ao ponto de insistir, de você, sabe, ser tomado por aquilo. Quem já escutou aquela frase que eu falo aqui frequentemente? Aquilo que toma a tua mente controla a tua vida. Quem já escutou eu falando? Isso, aquilo que mais consome a tua cabeça controla você, e é uma luta ferrenha, é uma luta pesada. Se você voltar lá onde nós estamos, 2 Coríntios 10, versículo 5, né? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta. Então o levantar do demônio é a nível de mente. O levantar do Satanás é a nível mental. E diz assim, ó, contra o conhecimento de Deus. E o que eu e você a gente tem que fazer? Isso aqui é bom demais. Vamos lá.
levando o que diz aí? Cativo todo entendimento, obediência de... Dá um glória a Deus. Quem quer vencer o diabo? Você vai ter que levar cativo. Fala para mim o que é cativo, se você sabe. Preso, quem falou preso? Isso, os teus pensamentos têm que ser prisioneiros da obediência de Jesus Cristo. Isso aqui tem dois ângulos. O primeiro ângulo é o seguinte: toda vez que o diabo tentar levar a sua cabeça para esse lado, você leva o teu pensamento preso para a palavra de Deus. Mas tem um segundo entendimento dessa passagem. Se por acaso você falhou, e se por acaso você errou, leve o seu pensamento cativo à obediência de Cristo, porque Deus sabe que você não é perfeito. Então você leva cativo o teu entendimento à obediência de Jesus, que Jesus conseguiu obedecer tudo, e você vai ser perdoado. Então você tem que levar cativo o teu pensamento à obediência de quem? De Jesus, não a sua. Isso aqui é um pensamento, sabe, uma revelação inteligente dessa passagem. Então, ao mesmo tempo que você tem que levar os teus pensamentos obedientes, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Não, vai te faltar tudo. Não, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Fica com o pensamento da palavra. O diabo tenta levar você para esse lado. Não, você vai morrer com essa doença. Não, eu sou o Senhor que te sara. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Isso. Você tem essa luta. Se você conseguir levar o teu pensamento cativo, preso, prisioneiro, a obediência de Cristo, olha o que vai acontecer. Você vai gostar agora, ó. Versículo 6: estando prontos para punir. Tem uma tradução na sua Bíblia que diz vingar, não diz vingar? Lê na sua Bíblia se diz vingar. Vingar. Então vamos lá, quando que eu e você a gente se vinga do Satanás? Eu preguei até agora, caramba, meu Deus do céu. Quem está comigo hoje aqui nessa manhã, meu Deus? Quando que você pune? Quando que você se vinga do Satanás? Quando você faz com que ele não consiga fazer você pensar do jeito dele. Você se vingou do diabo. Jesus, ele foi tentado a nível de pensamento, transforma essas pedras em pães, te lança-te daqui para baixo, se você prostrado me adorardes, e Jesus está escrito, está escrito, está escrito. Jesus se vingou, puniu o demônio, e os anjos vieram servir. Então, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então a minha obediência é essa: eu tenho que anular os sofismas, eu tenho que apagar os dardos inflamados do maligno, sou eu que tenho que tirar esse fermento dessa massa, sou eu que preciso esvaziar o que o diabo está tentando encher. Então se tem alguém aqui nessa igreja que disse para mim: pastor, nunca tive um pensamento negativo, você é um mentiroso. Se alguém está me assistindo agora em casa, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, nunca tive pensamento negativo, você é um mentiroso. Todo mundo tem. O diabo tenta todo mundo, e principalmente quando aparece qualquer coisa no nosso corpo, acontece uma situação na nossa casa, ou na vida financeira, todo problema vem junto com a voz. Ele começa a encher. E nessa hora, irmão, você tem que dar uma chacoalhada na cabeça e dizer: eu vou orar. Tem até um amigo meu esses dias atrás aí que está comentando comigo. Eu fui lá orar e falar com Deus e dizer: Deus, a tua palavra diz e tal. Venceu. Venceu. Porque se você não fala nada e você consente que nem Adão e Eva, não fala nada, já era. Você sabe quem é que tentou com muito sofisma? O Golias. Durante 40 dias, durante 2 vezes, ele falava assim: cadê o homem para lutar comigo? Aquele que conseguir me vencer, nós vamos nos tornar escravos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E o pessoal ficou cheio de negativismo na cabeça. Fala para mim, quem chegou lá e quebrou esse sofisma? O Davi. Mas o Davi, olha só, ele lançou a pedra calado, ou ele lançou falando: eu vou acabar contigo, eu vou cortar tua cabeça, eu vou vencer os exércitos dos filisteus. Ele não foi falando? Ou seja, ele foi quebrando pensamentos. Aleluia. Diga aleluia. Hoje você sai daqui abençoado. Você tinha que estar aqui hoje para entender isso aqui. Deus, ele não tem pensamentos de morte, ele tem pensamentos de vida. Deus, ele tem pensamentos de saúde para a gente. Deus tem pensamentos de prosperidade. Deus tem pensamentos de céu e não de inferno. Deus, ele quer que eu e você, nós venhamos levantar dessa situação.
Você lembra quando morreu Moisés, Deus foi para o Josué e falou: esforça-te, tem de bom? Esforça, tem de bom ânimo. Eu estou te mandando, esforça, tem de bom ânimo. E ele se tornou um grande líder. Mas ele estava cheio de pensamento ruim na cabeça. Como é que eu vou assumir o lugar do Moisés? E agora? Esse povo é grande, eu não tenho capacidade. E ele se prostrou e estava lá. E Deus disse: levanta. Deus primeiro vai controlar a tua cabeça e depois vai controlar os teus passos. Abre em Provérbios 23:7, aqui eu acabo, chega. Amém. Receber a palavra ou não? Esse aqui é um texto que eu sou apaixonado, hein? Pesado. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Fala comigo, imaginou. Isso, a palavra imaginou é da palavra imagem. A palavra imagem olha para o pastor aqui, conforme o quadro que Deus desenhou na tua cabeça, assim é. Vou falar, posso? Como o quadro que o diabo desenhou na tua cabeça, assim é. Você tem que quebrar a imagem do diabo, você tem que deixar só a imagem de Deus. O que Deus está colocando imaginações em você, é isso que vai ser. Só que o demônio tenta se infiltrar nas imaginações divinas. Por isso que toda vez, eu acho que você já viu falar sobre isso, eu levo aonde eu vou, uma vez, isso aqui foi uma inspiração que Deus me deu, eu levo então aqui, tem o Billy Graham, bem vovozinho Billy Graham, e aqui ele está pregando, se não me engano, acho que é em Nova York, com uma multidão. Essa é a imagem que eu tenho do meu futuro. Toda vez que eu passo uma luta, toda vez que eu passo uma dificuldade, eu venho aqui no púlpito e fico olhando, porque é isso aqui que Deus tem para mim. E eu me deleito no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o meu coração. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Cuidado da imagem que você está colocando. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o que você assiste. O diabo usa imagens em novelas, em televisões. Ele usa imagens para distorcer a sua cabeça. E hoje ele está usando muitas imagens aonde? No Insta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ele manda imagens. Esses dias eu mandei sabe que tem aqueles... Como é que o nome faz aquele negócio lá? É tipo aquelas brincadeirinhas, bonequinhos, agora que você manda no WhatsApp. Stickers, eu acho que é, né? Figurinha. Eles chamam stickers, eu acho que é, né? Bom, aí eu peguei e mandei para um pastor. Só que era uma figurinha assim, de uma pessoa assim que machucou o dedo, e aí o dedo ficou meio descolado, tá vendo? Com sangue, e faz assim, kkkk. O pastor quase desmaiou. Ele falou assim: pastor, não me manda mais isso, eu não posso com sangue. Eu falei: me perdoa, pastor. Diz que ele quase caiu para trás, quase caiu duro. Eu falei: não, pastor, me perdoa. Eu falei: eu fiz até o serviço do diabo, está amarrado. Eu quis mandar para ele kkkk. E o pastor me manda mais, ele quase caiu para trás. Eu falei: que isso? Mas o que eu quero dizer? Ele viu aquilo e já quase desmaiou. Então muitas vezes certas imagens mexem com a gente. Quem já pegou álbum de fotografia do passado e olhou e chorou? Ué, mas não aconteceu nada, você só olhou. E você... me leva! As imagens, elas não são brincadeira. Elas se remetem a coisas, tá? Bom, espero que você tenha entendido a palavra. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Receber a palavra? Cada mensagem esse ano, hein, irmão? Que continue assim até o final do ano. Aleluia. Vamos acabar com os pensamentos das trevas, não? Hoje você vai sair daqui com a cabeça positiva. Glória. Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor Mike é da teologia da prosperidade. Eu falei: da miséria que eu não sou. O cara quer que eu pregue teologia da miséria, irmão. Eu preguei algum dia para vocês aqui que a gente não vai ter luta? Algum dia eu já preguei que você não vai ter luta? Não, eu estou sempre treinando você para vencer a luta. Não, pastor Michael fala que tem que pensar positivo. Vai pensar, então tá, pensa negativo, vou morrer, que desgraça. Não, mano, eu não consigo pregar um negócio desse, não. Eu prego, como eu disse, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas você vai triunfar, porque em Cristo nós podemos todas as coisas. E se Ele é por nós,
Aleluia. Operando Deus. O Senhor é meu pastor. Aleluia. Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Quem já se enxerga sendo abençoado esse mês ainda? Aleluia. Fica de pé, levante as mãos e comece a agradecer. E se tem qualquer pensamento negativo, a partir de agora, bata em retirada. Se tem qualquer coisa do diabo agora na mente dessa pessoa, demônio, você está tentando controlar a cabeça desse homem, a cabeça dessa mulher, sai, sai. Tem pessoas que chegaram hoje aqui e o demônio começou a dizer: você é velho, doente, vai morrer, está amarrado em nome de Jesus, Deus vai cumprir os meus dias sobre a face da terra. Fale isso para o demônio. O diabo está tentando colocar pensamentos de morte. Você pode dizer: a Bíblia diz que Deus vai cumprir os meus dias sobre a face da terra, eu vou viver todos os meus dias. Pode declarar agora. Você que tem andado ansioso, você pode dizer: eu tenho a paz de Deus, uma paz que excede todo entendimento e vai proteger o meu coração e os meus sentimentos e as minhas emoções em Cristo Jesus. Comece a declarar agora. O demônio está tentando colocar pensamento ruim na tua cabeça acerca da tua vida financeira, pois você pode dizer para o diabo agora: diabo, eu sirvo o meu Deus e Ele é dono do ouro e da prata. Ele ama a prosperidade dos seus, é vida e vida com abundância. Oh glória. O dia que você começa a se envolver com o Criador dos céus e da terra, Ele abençoa você. O diabo está pensando que vai colocar na sua cabeça que Deus tem coisa pequena para você. Não tem coisa pequena, porque o nosso Deus é excelso. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é digno, não há outro igual a Ele. E eu vou receber coisas do tamanho dEle. Pode levantar a mão para o céu e começar a agradecer, porque coisas grandes estão chegando, porque Deus é grande. Eu não posso esperar uma coisa pequena de um Deus tão grande. Como é que eu posso esperar algo pequeno? Eu aguardo coisas grandes. Eu aguardo coisas grandes. Eu aguardo coisas magníficas, tremendas, poderosas. Vem, Senhor, me surpreender. Venha, Senhor, venha me dar além do que pedimos. Venha me dar além do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Levanta a mão para o céu, que essa é uma ótima notícia. Ainda que você tenha pensamentos bons, Ele vai dar além do que você está pedindo. Se você já estava pensando bem, Ele tem coisas melhores do que essas. Aleluia. Nós estamos chegando ao final de janeiro, mas nós já estamos apresentando o nosso mês de fevereiro. Nós sabemos que vai ter 28 dias, mas a bênção vai ser grande. O mês é pequeno, mas a bênção vai ser grande. O mês é pequeno, mas a bênção vai ser grande. O mês pode ser pequeno, mas a bênção vai ser grande. Aleluia. Destrói agora esse sofisma. Destrói. Começa a falar agora: vida, saúde, prosperidade, alegria, paz, fé, coragem. Isso é assim que eu vou pensar. Vida. Começa a gritar essa palavra: vida, 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 vida com abundância, vida com abundância, vida com abundância, vida com abundância, vida, 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 vida com abundância. Levante as mãos. Você está sendo abençoado agora. Nós estamos finalizando bem esse mês de janeiro. E a boa notícia é essa: que quem finaliza bem, já vai começar bem o mês de fevereiro. Eu quero que você faça um exercício de fé agora. Levante as mãos. E agora comece a se imaginar abençoado. Vai. Comece a se imaginar abençoado. A sua casa abençoada, a sua família abençoada. Daqui para frente, comece a imaginar agora. Aleluia. Comece a imaginar daqui para frente coisas boas. Aleluia. Aleluia. Eu profetizo pensamentos de paz e não de mal. Jesus, Ele disse: outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Jesus, Ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo vô-la dá.
Seja liberado pensamentos de paz, pensamentos de paz, pensamentos de paz, pensamentos de paz, e não de mal. Aleluia. E eu profetizo que é nesse caminho estreito que um dia nós vamos ver a face de Jesus. O caminho estreito é esse, é combater os pensamentos das trevas. De vez em quando é terrível a afronta, o combate, mas esse caminho é o caminho estreito, apertado, mas ele vai me conduzir ao enxergar a face do meu Jesus. Diga: o rosto de Jesus está no caminho estreito, apertado. Obrigado, Jesus. Aplauda bem forte aos céus. Amém. Quem tomou posse da palavra hoje? Você que está me assistindo, corre para cá, que hoje, depois de eu agitar as águas, eu vou para a porta hoje, e hoje vai ter a bênção da mão direita, de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e ele andou, saltou e entrou no templo. Fala comigo: levantou, andou, saltou e entrou no templo. Essa é a bênção que Deus tem para você hoje. Venha finalizar hoje, janeiro, aqui conosco. Vem finalizar aqui na Praça Armando Cruz 120, no Shopping Tem Tudo. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus.